alegria poder estar aqui mais uma vez e hoje é a nossa última aula, não é isso, Simone? Estamos encerrando hoje. Você tem aí o registro, toda vez eu fico hoje é a 11ª, é isso? 11ª aula, né? Então hoje a gente está encerrando o nosso curso com a 11ª aula. Todas as aulas foram gravadas, estão no YouTube, então se por acaso alguém perdeu alguma aula, você pode ter acesso lá a cada um desses conteúdos. E vamos, antes de tudo, começar orando, né? Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento, em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mais um dia a gente pode chegar aqui nessa manhã, reunidos como igreja, diante da Tua palavra, diante da Tua instrução. E o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor possa, de fato, mais uma vez, nos instruir, nos ensinar, nos guiar conforme a Tua vontade, especialmente nessa temática, Senhor, que trata da família, que é um tema tão caro ao Teu coração, à Tua palavra, e que é, por vezes, tão desafiador, Pai, de ser vivenciado, mas, com certeza, tão importante e tão bom, Senhor, quando a gente encontra os rumos que o Senhor tem para nós, nesse sentido. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família aqui representada. Mais uma vez, pedimos para que a Tua graça seja abundante, Pai, em cada lar, que a Tua graça seja esse poder que fortaleça, que encoraje, que capacite, para que essa perspectiva de família seja cada vez mais reorientada em nossos corações conforme a Tua palavra, e que o poder do Espírito seja esse capacitador, para que a gente viva família para a glória do Teu nome, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos chegando, como eu falei, ao final, gente, aqui hoje. E só para relembrar um pouquinho aí... Obrigado, meu irmão. Só para relembrar um pouquinho aí do que a gente já passou, né? De repente, tem pessoas que não conseguiram acompanhar tudo, gente que está, de repente, assistindo aqui depois de um tempo. A gente investiu as 2 primeiras aulas falando de família de um modo mais geral, né? A gente tratou de família, vamos dizer assim, como esse núcleo maior à luz da Bíblia. Falamos um pouco do contexto cultural que a gente está vivendo família hoje, das fragmentações e como é que eu posso dizer, das coisas que foram sendo perdidas na questão familiar ao longo das últimas décadas e séculos. E aí, logo depois, a gente começou a trabalhar sobre a questão do casamento, né? Depois a gente gastou ali uns 3 encontros falando sobre casamento, que é o primeiro núcleo, né, familiar. Antes de vir os filhos, vem o casamento. E nas últimas 3 aulas a gente falou sobre filhos, né? Inclusive, na última aula, acho que vocês vão lembrar, a gente falou sobre a temática de adoção, né? Com o pastor Roberto, ele compartilhou. Quantos estavam aqui presentes na última aula? Só para ter uma ideia aqui. Acho que a maioria, né, estava aqui presente. E hoje eu vou concluir esse curso voltando para a temática de família mais ampla, só que eu vou concluir com um tema específico, que é a família missional, tá? Eu creio que tudo que a gente falou aqui nessas últimas aulas e nesse curso precisa culminar nisso, né? Precisa culminar nessa perspectiva de qual é o propósito da família enquanto a gente está vivendo aqui nesse mundo. A gente falou aqui de desafios de viver família, a gente falou da questão relacionada aos frutos que a família gera em relação aos filhos, a gente falou sobre diversas ênfases. Só que eu queria terminar esse curso falando sobre isso que a gente está vendo aí na imagem, a família missional. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu creio que se a gente falasse sobre família em relação à origem dela, como a gente fez na Bíblia, falando lá de Gênesis, a gente falasse dos desafios que a gente tem para vencer a família, ou a gente falasse de aspectos como casamento e filhos, sem abordar essa temática, a gente estaria perdendo de vista o propósito pelo qual Deus instituiu esse núcleo social, que se chama família, como o primeiro núcleo e o mais importante núcleo social que a gente encontra de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras. E aí, assim, antes de entrar num texto bíblico que eu vou ler, eu queria compartilhar com vocês um pouco de uma análise social
do que a gente percebe não apenas no nosso Brasil, mas em qualquer contexto cultural, social e político. Sempre que a gente está diante de mudanças culturais, sociais, políticas, a gente se vê muito tentado a buscar soluções macro, né? Buscar soluções que vão trazer uma ruptura, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Não, vamos, para mudar o Brasil, ou para vermos algo diferente no nosso Brasil, a gente precisa de quê? Mudar o presidente, né? Para a gente ter uma determinada outra direção em relação a aspectos sociais e culturais, a gente precisa ter uma nova Constituição. Enfim, exemplos que mostram que a gente normalmente sempre tem essa perspectiva de cima para baixo, né? Sempre como se tudo pudesse ser transformado e mais fortemente transformado quando isso vem de cima para baixo. E é claro que existem aspectos que, quando há, vamos dizer assim, uma hierarquia ou há alguma questão que há alguma decisão que possa vir de cima para baixo, isso tem aspectos que ajudam a acelerar determinadas mudanças. Porém, quando você olha para a Bíblia, você percebe que todas as mudanças que aconteceram ao longo da história, elas sempre partiram, em regra, do outro lado da moeda. Partiram do micro para o macro. Exemplos. O mundo foi criado e a criação do mundo se deu a partir de uma família, Adão e Eva. Jesus veio ao mundo e ele não veio ao mundo a partir de uma formação cultural do Império Romano da época. Ele veio de uma família pobre, de jovens. Maria e José eram jovens na época, para não dizer adolescentes na definição cultural dos nossos tempos. E dali veio o micro, que ele surgiu como o Messias, ele cresceu. Dali, da Galileia, de Nazaré, ele se apresentou para Jerusalém, que já era uma cidade um pouco mais conhecida, né? De Jerusalém ele passou a ser conhecido pelos romanos, e dos romanos ele foi destinado à morte, e através desse processo Jesus cumpriu o plano de redenção, né? A igreja não nasceu na Grécia, não nasceu em Roma, não nasceu em Atenas. A igreja nasceu em Jerusalém, ali numa realidade de um povo que era dominado pelo Império Romano. Então, onde é que eu quero chegar aqui? É justamente dessa ideia de que essa percepção do que a família ela pode contribuir para a sociedade, especialmente a família cristã, ela precisa ser renovada na nossa compreensão. E para que a gente possa colocar isso em prática, a gente precisa entender que a família cristã ela tem uma missão. A família cristã ela não é um acaso que surge para cumprir uma tabela no mundo, né? A crescer, multiplicar e morrer. Existem muitas coisas ordinárias em ser família cristã. A gente não pode viver família baseado sempre no extraordinário, né? Pensar que sempre vai ter uma coisa diferente no meu dia, né? Muito da nossa vivência é ordinária. É acordar e vou ter que preparar o café da manhã para os meus filhos, né? Não, iniciar um novo ano e mais um ano de escola, né? Ou mais um ano de alguma coisa que vai acontecer na dinâmica familiar que vai ser igual a todos os outros anos. Então, sempre há um papel do ordinário na vida familiar. Isso não pode ser negligenciado, porque senão a gente pode acabar sendo iludido esperando uma experiência ultra romântica na experiência familiar. E é justamente isso que às vezes leva a família a se romperem, porque as pessoas criam expectativas de viverem sempre o mágico, o extraordinário, o diferente. E aí, quando jovens que achavam que ser família era como os filmes da Disney, né? Eles vão entrar naquela experiência e vão dizer: mas é tudo tão comum, é tudo tão banal, entre aspas, tudo tão ordinário. Eu achei que ia ser sempre como o Felizes para Sempre, né? Então, se de um lado é verdade que existe muito do ordinário no ambiente familiar, é verdade também que o extraordinário ele acontece na medida em que a gente compreende que as famílias elas fazem parte, especialmente as famílias cristãs, do plano de Deus na história. E eu dei os exemplos aqui.
Primeira família, a primeira ação de Deus no mundo foi através de uma família. O Messias veio através de uma família. Você olha para a história do primeiro rei de Israel, o primeiro rei segundo o coração de Deus, Davi. Ele veio de uma família, e aquela família também não cogitava que Davi seria o rei, achou que tinha vários outros irmãos ali que estavam na frente dele, que teria capacidade. Mas o que eu quero chegar, e o ponto onde eu quero chegar, é que realmente a gente precisa perceber que cada família ela tem uma contribuição como missão de Deus nesse mundo. Se a gente perde isso de vista, a gente perde a percepção do papel que as famílias têm. E quando a gente olha de um aspecto mais amplo, a gente considera que cada família cristã é o que compõe a Igreja de Cristo, a gente entende que quanto mais fortes e quanto mais alinhadas e engajadas as famílias estiverem com o propósito do reino, mais forte a igreja será. Você consegue entender isso? Então, a percepção da missão da família é muito importante. Por isso que eu vou começar lendo um texto aqui com vocês, que se encontra lá em Gênesis capítulo 12. Se você puder, você pode acompanhar essa leitura comigo. Eu vou abrir também aqui para a gente ler junto, porque eu quero trabalhar essa perspectiva aqui de uma família missional, usando o exemplo da família de Abraão. Eu poderia usar outras famílias da Bíblia, mas eu creio que Abraão ele tem uma contribuição diferenciada, porque ele é conhecido como o pai da fé, né? E se Abraão é o pai da fé, a gente poderia dizer que a família de Abraão é a família da fé, não é verdade? Porque, na verdade, tudo que Abraão vivenciou, ele não fez só. Quando Abraão saiu da terra de Ur, em direção à terra prometida, ele não saiu sozinho. Ele saiu com a esposa, com filhos, com servos, com animais. E, de algum modo, toda essa família deu um passo de fé com Abraão. Mesmo a decisão, vamos dizer assim, a gente podendo entender que foi uma decisão dele, como aquele que liderava o lar, aquela decisão afetou e envolveu todos os membros daquela casa. Ou seja, não é apenas Abraão que é o pai da fé, mas aquela família é uma família da fé. E mais do que isso, a gente vai ver isso aqui quando a gente lê esse texto, é uma família que entendeu a sua missão. E é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês e tentar aplicar isso às nossas vidas aqui hoje para a gente entender o que é uma família missional, tá? Vamos ler capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, versículo 1, tá? A Bíblia diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, esse é o primeiro relato da Bíblia sobre a família de Abraão, que no caso aqui é Abrão, né? Depois seu nome foi modificado. Provavelmente você conhece a história de Abraão, mas talvez você não lembre ou não se recorde bem que a história de Abraão, ou se você for passando aí na sua Bíblia, ela vai do capítulo 12 até o capítulo 23, né? 23 para 24. É quando Sara morre, Abraão ainda fica vivo, e Abraão vem a falecer no capítulo 25. Ou seja, a história de Abraão, ela perpassa praticamente 13 capítulos na Bíblia. Isso não é algo comum. Você vai ver que várias histórias de vários homens e mulheres de Deus, às vezes você vai ter um capítulo, 2, 3 dedicados, e Abraão a gente vê aqui sendo dedicados 13 capítulos para ele nas Escrituras, né?
Então isso mostra para a gente que não apenas tem material, e muito material, para a gente entender a história desse homem e da sua descendência, e dá para a gente entender, consequentemente, que se a Bíblia dedicou tanto tempo para a família desse homem, é porque, de fato, é uma família que a gente precisa considerar para ser avaliada, né? Nem a própria família de Jesus se dedica a tantos capítulos assim, se dá tantos detalhes assim. E, inclusive, uma coisa interessante, que a gente até falou isso na segunda ou terceira aula, é perceber uma coisa que chama a atenção quando a gente lê a história da família de Abraão e descendência, é que é um livro de Gênesis que faz questão de relatar diversos problemas que tinham naquela família, né? Você vê ali a própria questão da poligamia sendo revelada, você vê a mentira que Abraão mente para revelar, para, entre aspas, proteger Sara, né? Ah, não é minha esposa não, é minha irmã, mas na verdade ele está se protegendo, ele não queria criar um problema, e no final o problema é tão grande que o próprio rei diz: como é que você não diz que ela é sua esposa? Eu estava querendo casar com ela e agora eu descobri que ela é sua esposa, você tinha mentido para mim. Então, assim, é muito interessante isso, que a Bíblia não esconde, né? E, pelo contrário, revela de maneira muito clara os problemas, os pecados que aquela família carregava, e, ao mesmo tempo, revela aquela família como uma família que estava fazendo parte e sendo convocada para cumprir a missão de Deus na história. E também revela, por outro lado, as consequências que o pecado daquela família trouxe na sua própria vida. Esse exemplo eu dei, né? O rei diz: olha, um rei que era pagão, né? Que não tinha aliança com Deus como Abraão tinha, ele olha para ele e diz: por que você não me falou a verdade? Então Abraão é confrontado pela sua mentira, sendo ele ali que era o homem, entre aspas, de Deus na história, né? Então, assim, falando sobre essa visão da família de Abraão, sendo essa família que está engajada na missão de Deus, eu queria trazer aqui algumas contribuições sobre o que é uma família missional, tá? Com base nesse texto que a gente leu do capítulo 12 de Gênesis, mas também com algumas outras passagens que a gente vê tratando sobre a família de Abraão na Bíblia. Tem uma primeira marca, gente, que é indispensável para uma família que quer compreender o seu papel na missão de Deus e quer fazer parte da missão de Deus no mundo. Essa é a primeira coisa, que é a família guiada pela fé. A família do reino, ela é guiada pela fé. Nenhuma família ela pode se ver como parte da missão de Deus se a primeira coisa dessa casa, que essa casa for marcada, não for a fé em Deus, a confiança em Deus e compreender que é Deus quem guia a sua história. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma outra passagem bíblica que não está em Gênesis, mas trata de Abraão, que está em Hebreus capítulo 11. Você pode abrir aí, se você quiser acompanhar no seu texto. A gente também tem aqui essa passagem. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Obviamente, o escritor hebreu está falando sobre o chamado de Gênesis capítulo 12. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E é interessante que a marca que o escritor hebreu traz sobre Abraão aqui é que, em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, o passo que ele deu foi pela fé. Então, se há uma das coisas que distingue famílias em missão, famílias do reino, de famílias que não são do reino e que não estão em missão, é a fé. E, obviamente, eu não estou falando aqui da fé genérica. Eu estou falando da fé na revelação de Deus, no plano de redenção de Deus na história, na fé daquilo que Deus revelou como sua palavra. E foi exatamente aquilo que Abraão revelou que ele tinha. Ele não tinha a palavra ainda revelada em suas mãos. Ele não tinha a clareza de quem viria a redimir a história, Jesus Cristo. Mas ele tinha fé na palavra daquele que o chamou. Ele tinha confiança naquela voz que disse para ele assim: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção.
Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não tinha muitas evidências, não tinha ninguém que veio atrás dele, cumprindo essa missão. Provavelmente, na verdade até tinha, né, histórias como Abraão, como Adão e Eva, como Noé, mas provavelmente essas histórias não haviam chegado a Abraão como relato, porque tinha tido uma ruptura aí, né, no meio da história, a recriação do mundo depois do dilúvio. Então é muito provável que quando Abraão ouviu essa voz de Deus, dizendo para ele sair da sua terra, é muito provável que foi uma das primeiras experiências daquela família de ouvir falar de uma maneira tão próxima e tão clara em um Deus que estava se revelando a eles, e mais do que isso, dando uma direção muito clara para eles trazerem uma experiência de ruptura, de mudança para o lado daquela família. E aí, se você não enxerga a fé aqui, é difícil enxergar onde a gente enxerga a fé em outros lugares, né? Porque um homem que estava ali com a sua vida feita em uma terra onde ele já tinha se acomodado, porque a Bíblia fala que ele saiu dali com seus bens, com as pessoas que faziam parte ali da sua família, e simplesmente foi dirigido aí para um lugar desconhecido, sem um rumo certo, sem uma data certa para chegar, sem garantias de como ia ser o meio do caminho, e dar aquele passo de da noite para o dia juntar todas as suas coisas e seguir em direção àquele local. Se essa não é uma marca de fé, é difícil a gente encontrar o que seria, né, a fé em nossos tempos. Então, essa é uma marca de uma família que está envolvida na missão de Deus. Ela é guiada pela fé. Em nossos tempos, meus irmãos, isso poderia ser aplicado de muitas maneiras. Mas eu diria que, sendo até bem objetivo aqui, ser uma família de fé hoje em nossos tempos, essa é a família que vai dizer: não importa o que o mundo está ensinando, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que se fala sobre o que é família, sobre o que é verdade, sobre quem é Deus, eu não sou guiado por aquilo que a mídia diz, eu não sou guiado por aquilo que os livros dizem, os livros reinantes, né, na literatura atual. Eu sou guiado por aquilo que esse livro diz. Isso pode parecer pouco, mas em nossos tempos isso é muito, né? Porque cada vez mais as pessoas estão sendo tentadas a abandonar coisas básicas como acreditar nesse livro, inclusive dentro da igreja, né? Os discursos de que partes desses livros não são mais palavras de Deus, ou de que esse livro ele é desatualizado, ele precisa de passar por atualizações, são cada vez mais comuns em nossos tempos. Então, em nossos tempos, uma primeira marca de ser famílias da fé e igreja de fé é acreditar em coisas que para o mundo de hoje parece absurdo, mas que para Deus são coisas básicas que Ele nos chamou a crer e nos dá passos de fé, mesmo que a gente não tenha como necessariamente comprovar com os nossos olhos, por exemplo, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é um passo de fé. Nós temos vários elementos históricos que corroboram isso. Você pode usar argumentos como como 12 homens dedicaram sua vida e morreram por uma causa se isso não fosse verdadeiro. Se eles não tivessem testemunhado como eles testemunharam, que com os seus olhos eles viram isso. Mas mesmo assim, tendo vários elementos históricos, tendo literaturas que falem da ressurreição de Cristo, né, e não apenas um evangelho mais 4, a verdade é que eu e você não enxergamos isso. Nós cremos pela fé. Nós cremos por aquilo que nós, de fato, mesmo sem ver e sem tocar, nós cremos porque essa fé foi infundida em nossos corações. Então essa é a primeira marca, gente, é crer, e isso é uma marca de uma família missional, é uma família guiada pela fé. No próprio texto de Gênesis 15, que a gente não leu, mas em Gênesis 15, capítulo 6, em mais um evento ali na vida de Abraão, no momento em que Deus firma uma aliança com Abraão, e Abraão traz alguns questionamentos sobre: Senhor, o Senhor disse que ia me dar uma descendência, mas a descendência não chegou. E aí Deus faz uma aliança ali com ele, tem todo um ritual ali que Deus simboliza para, de repente, reafirmar a sua promessa a Abraão.
Aí o texto no capítulo 16, no versículo 16, no versículo 6, do capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, fé e justiça estão intimamente ligados na Bíblia. A justificação das nossas vidas e das nossas casas, elas estão intimamente ligadas àquilo que a gente crê. E é por isso que essa é uma das marcas de uma família em missão. Uma segunda marca, gente, de uma família em missão é a marca da obediência. Vou pedir para você abrir sua Bíblia novamente em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Se a família de Abraão foi reconhecida em primeiro lugar como uma família da fé, essa família ela foi reconhecida também como uma família que obedeceu. Pode passar, Hebreus aí, versículo 8 do capítulo 11. No mesmo versículo que a gente leu, que diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, em primeiro lugar, essa marca foi a fé. Em segundo lugar, a marca dessa família em missão foi a obediência. E a obediência, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela é vivenciada diante de Deus, sem a gente ter muitas certezas do que está pela frente. Uma das provas disso é a experiência de Abraão. Ele partiu sem saber para onde ia. Você já se colocou no lugar desse homem? Tenta se colocar no lugar desse homem. Tenta se colocar no lugar de Sara, da sua esposa. Mais uma vez, relembrando. Eles estavam bem estabelecidos na terra de Ur. Tinham prosperado naquela terra, então tinham feito negócios, tinham adquirido bens. Já estavam com certa idade, não eram mais jovens, então tinham filhos. Na verdade, aqui ainda não tinham, né? Mas não tinham filhos porque ainda não tinha chegado o momento, mas ele já era de idade avançada. Mas tinham servos, tinham, enfim, uma comunidade em volta deles. Tanto é que cita Ló, que era o sobrinho, então era praticamente um filho ali, que eles cuidavam, que eles ajudavam. E do nada chega esse convite de Deus, né? E aí, mais do que a fé, a gente vê essa característica da obediência, e justamente uma obediência que é praticada sem compreensão de muito do que está além. E essa é uma das marcas indispensáveis para a missão, porque quando Deus chama a gente para uma missão, que todos os cristãos foram chamados para essa missão do reino, Ele não explica muito para a gente o que é que vai acontecer com a vida da gente. Ele só pede que a gente creia nele, que a gente se arrependa dos nossos pecados para que a gente possa viver uma nova vida. E ele diz, e agora você está dentro do meu time, você está dentro da minha equipe. E dentro dessa minha equipe, você vai para onde eu mandar, você faz o que eu mandar você fazer, e você vai viver da maneira que eu lhe disser. E foi exatamente isso que Abraão vivenciou, né? E a gente vê ao longo do relato de Gênesis todos os desafios que isso gerou, inclusive desafios que o colocaram em situações que o fizeram, inclusive, pecar. Não por culpa de Deus, mas por uma escolha dele. Ele chegou diante de um rei que era poderoso, que era mau, e ele disse, se eu disser que Sara é minha esposa e ele quiser alguma coisa com a minha esposa, eu vou morrer. Eu vou colocar em prova tudo porque esse homem vai me matar. E aí ele vai e pensa o quê? Eu vou dizer que ela é minha irmã. E ele faz isso 2 vezes, não é apenas uma vez, não. E é interessante que a obediência inicial levou ele a diversas situações que ele jamais imaginaria que ia vivenciar, né? Ele deu um passo de fé e no meio da caminhada ele começou a dizer, Senhor, mas e agora? Será que não vai chegar o momento? Exatamente como também foi a experiência do povo saindo do Egito. O povo deu um passo de fé, de dizer, não, vamos sair. Deus está mandando a gente ir prestar culto no deserto, vai tirar a gente aqui dessa terra. E aí eles começam, no meio daquela experiência, a vivenciar várias outras experiências nas quais a obediência continua a ser provada, né? Eles chegam diante do Mar Vermelho e o mar está como? Fechado e um exército vindo. E aí eles ficam desesperados. Aí Deus vai lá e usa Moisés para abrir o Mar Vermelho. Mas aí chega no meio ali da caminhada no deserto. E eles começam a
peregrinar. E aí daqui a pouco eles dizem, não vai chegar o momento da gente alcançar a terra prometida. E aí eles começam o quê? A murmurar. Dizer, Senhor, não era melhor a gente ter ficado lá? Porque aqui a gente está sem rumo e pior, não tem o que comer direito, não tem onde dormir direito. E aí é interessante isso aplicando a gente, irmãos, porque quando a gente dá esse primeiro passo de fé e a gente diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu me tornei um discípulo, eu criei em Jesus, eu fui batizado, a gente deu um primeiro passo de fé. Mas não significa que o chamado à obediência, que é também um chamado a crer em Jesus e se arrepender, é de algum modo obedecer também, não significa que essa obediência ela parou aí, pelo contrário. A gente está entrando numa jornada, onde nessa jornada vão haver vários convites à obediência e várias oportunidades de escolher entre o caminho de Deus, entre a missão de Deus e aquele caminho que não tem a ver com a proposta de Deus para as nossas vidas. Então, se a gente quiser vivenciar a missão e sermos famílias missionais, a gente sempre vai estar precisando se perguntar como eu posso guiar minha família pelo caminho da obediência. Porque na medida em que a gente obedece, a gente cumpre a missão. Na medida em que a gente obedece, a gente está tomando passos nos quais as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, essa família ela está tomando um passo diferente do que outras famílias tomariam, né? E aí os exemplos disso são muitos, gente, né? Muitos exemplos, e talvez exemplos que a gente possa colher no nosso meio, né? Quantas famílias eu não já vi tomarem decisões que aos olhos humanos foram, como assim, né? Eu tenho um casal conhecido que chegou um dado estágio da sua casa que eles chegaram a ter 3 filhos. E quando chegou nesse estágio de 3 filhos, eles começaram a perceber que pelo fato dos 2 trabalharem fora e passarem o dia todo fora, eles não estavam conseguindo dar conta daquela dinâmica com os seus filhos. Eles não estavam conseguindo dar atenção, eles não estavam conseguindo atender as necessidades que os filhos davam, que os filhos tinham. E eles passaram a se dedicar à oração e disseram, depois de um tempo de oração, que chegaram à conclusão de que, de fato, a mãe iria precisar abrir mão da sua vocação profissional naquele momento, né, ia pedir exoneração ali, uma licença da sua função, para se dedicar aos seus filhos. E eu lembro que quando eles compartilharam isso com a gente, né, num tom de compartilhar, de aconselhamento também, né, e tomada de decisão, eles compartilharam que para muitos do ambiente do trabalho daquela mulher, aquilo foi um completo absurdo. Como assim? Você vai abrir mão da sua carreira, você vai... E exemplos como esses são exemplos de como coisas que, para um cristão, é algo que pode fazer todo sentido, uma necessidade que você percebe na casa, que para o mundo é uma coisa completamente absurda, né, que não faz nenhum sentido. E esse é uma das marcas, ou um dos exemplos que a gente pode perceber de obediência, que nos distingue do mundo. E os exemplos aqui seriam vários, gente. Quantas famílias e quantos homens, vamos aqui exemplo de homens, que simplesmente abriram mão de negócios lucrativos porque disseram, esse negócio aqui não tem nada a ver com o que Deus tem para a minha vida. Eu prefiro não ganhar esse dinheiro do que me envolver com esse caminho que Deus certamente não aprova. Então, tem várias coisas na caminhada de fé, na caminhada de família, na caminhada de trabalho, que a marca da obediência vai nos distinguir se a gente está dentro da missão de Deus ou se a gente está, inclusive, sendo um instrumento de atrapalhar essa missão de Deus. Porque quando um cristão ele dá um passo, que é um passo que vai de encontro com aquilo que Deus propõe, ele está mais do que desobedecendo. É um problema maior. Ele está gerando em outras pessoas que tinham expectativas dele se apresentar como cristão, uma mensagem de dizer, mas como assim? Não era ele que se dizia um discípulo de Jesus? Então, mais do que não participar da missão, é como se estivesse havendo um sabotar da missão. Então, dá para perceber a gravidade disso, o problema que isso gera. Terceira marca, gente, de uma família que está comprometida com a missão. E aqui é uma característica dessa família, que está no próprio capítulo 12 de Gênesis. Vamos voltar lá. Alguém pode ler o versículo 2 do capítulo 12, bem alto aí, quem achar.
versículo 2 do capítulo 12 só. Pode fazer essa leitura em voz alta. Pode ler aqui também, tá? Se vocês quiserem. É porque não tem aí, né? Mas é a partir do farei e termina com sejam uma bênção. Quem pode ler? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém. Deus, quando convida Abraão para essa missão, ele faz uma promessa para ele. E ele diz que uma das coisas que ele vai fazer é abençoar Abraão. Essa palavra, ela é meio genérica às vezes, né, para a gente, abençoar. E na Bíblia, se você for ver, especialmente nesse contexto aqui, abençoar tem uma ligação muito direta com fecundidade, que você pode interpretar com justamente a promessa aqui, que seria dele criar uma descendência. Mas a gente pode concluir também e entender bênção como essa fecundidade, essa prosperidade em todos os sentidos da vida, né? Especialmente nesse relacionamento com Deus, nessa vida abundante que a gente encontra lá em Salmo 1, né? Bem-aventurado, e aí ele sai falando sobre quem é bem-aventurado, segundo a Bíblia. Quem é abençoado, segundo a Bíblia, é aquele que está vivendo uma vida de profundidade com Deus, que tem um relacionamento com Deus, que é cheio da palavra de Deus, que é cheio da presença de Deus, que é cheio do amor de Deus, da graça de Deus. Então, quando a gente ouve essa palavra bênção, a gente pode associar justamente todas essas coisas, vamos dizer assim, ricas que vêm da parte de Deus para a nossa vida. Então, Deus promete para Abraão aqui que vai abençoá-lo. E essa é uma das marcas, meus irmãos, de famílias que fazem parte do reino, né? Se tem uma das coisas que chama a atenção também em famílias do reino e que, de fato, marca pessoas que não fazem parte dessa família, é que quando elas olham para famílias cristãs, elas enxergam, ou deveriam pelo menos enxergar algo diferente. Deveriam enxergar não famílias tipo assim extraterrestres, né, que não se comunicam com a realidade, que são meio que de outro mundo, mas que carregam elementos distintos daquilo que a gente vive. Então são famílias que vão lidar com o seu tempo de maneira diferente, vão lidar com o dinheiro de maneira diferente, vão lidar com os problemas de maneira diferente, vão lidar com a criação de filhos de maneira diferente. E todos esses elementos, quando eles vão se juntando na prática, eles começam ou deveriam começar gerando uma perspectiva de dizer, tem algo diferente nessa família. E talvez você já tenha ouvido isso de pessoas com quem você convive, que muitas vezes nos leva a receber perguntas, por que você é desse jeito, né? Eu lembro de uma vez que eu estava despachando, na época que eu atuava como advogado, né? E esse termo é estranho, né? Despachando, né? Você já começa a ligar a algumas práticas aí de outras religiões, né? Mas quando você vai falar sobre algum processo com o juiz, você usa esse termo. Eu fui despachar o processo com o juiz. E aí eu estou explicando para não ficar mal entendido, né? E aí eu estava conversando lá com um juiz e um assessor. E aí, quando acabou a conversa, o assessor ele olhou para mim e disse assim, por que você é tão calmo? Porque eu estava falando de um assunto sério, né? Assim, bem complexo, inclusive, sobre o que a gente estava tratando. E aí, assim, eu dei uma resposta genérica para ele em relação a mim, mas depois comecei a falar sobre Jesus para ele, né? Mostrando que a paz que está em nós, ela vem de Cristo como cristãos, né? E eu achei interessante porque foi uma pergunta bem direta. Ele perguntou, por que você é diferente? Em outras palavras, ele estava dizendo isso. E é justamente daí, desse terceiro ponto, que vem essa resposta. É porque nós somos abençoados por Deus. Nós carregamos marcas que outras pessoas não carregam naturalmente. E, inclusive, eu fiz questão de dizer isso para ele. Eu disse isso para ele. Eu disse, olha, isso não é uma característica, vamos dizer assim, natural que a gente carrega. Essa é uma característica que somente o Espírito de Deus pode produzir na vida de alguém. Foi daí até que eu comecei a dizer, olha, e é uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na sua vida, e comecei a falar sobre Jesus. Mas falando sobre família, volta nesse terceiro ponto aí, por favor, gente. É
essa é uma marca de uma família em missão. Ela é abençoada por Deus, ponto. A questão é como nós vamos lidar com essa bênção que nós temos. O que nós vamos fazer dessa bênção que nós carregamos. Porque nós podemos fazer dela um fim em si mesmo, para nós mesmos, e nos fecharmos em nosso mundo, ou nós podemos entender que Deus nos chamou para uma missão. E essa missão ela precisa se tornar em bênção para outras pessoas. E é exatamente isso que é a quarta marca de uma família em missão, de uma família missional. Pode passar aí no quarto ponto. Porque a bênção que a gente recebe, as virtudes que Deus nos concede, as graças que Deus nos dá, elas não são um fim em si mesmo. Nós somos abençoados para que nós possamos ser uma fonte de bênção para o mundo. E é exatamente isso que Deus ensina para Abraão. Exatamente o que Ricardo concluiu lendo. Sejam a bênção. Pode passar aí, tem um versículo. Sejam a bênção. E ele continua. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa messiânica que Abraão recebeu. Porque de Abraão viria... Abraão foi a primeira família da qual veio o Messias, né? Então, de Abraão veio Jesus. Em Gálatas você vai ler esse cumprimento dessa profecia. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Paulo vai deixar bem explícito de que foi Cristo vindo e Cristo cumprindo a sua missão de redenção, que essa profecia foi cumprida plenamente, né? Em Cristo foi cumprida a promessa de que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra um dia seriam abençoadas. E isso nos traz essa lembrança, meus irmãos, de que a sua família, ela não é um fim em si mesmo, né? Deus não constituiu sua casa apenas para que o seu casamento fosse abençoado ou apenas para que você abençoasse os seus filhos. Isso é muito importante a gente entender. E isso foi uma coisa que talvez a gente perdeu compreensão nas últimas décadas e séculos, porque se você perguntasse, inclusive no contexto judaico, qual era o grande propósito do casamento, se você perguntar hoje para os noivos atuais, o que é que eles vão responder? Não, a gente vai se casar para se fazer feliz. Não é isso? O contexto judaico, o propósito do casamento era para abençoar o mundo. É por isso que as festas eram festas de celebrações de 7 dias, onde toda a comunidade era convidada, porque eles entendiam que não era uma coisinha ali só para eles, era para abençoar a sociedade. E como é que eles iam abençoar? Com o fruto que aquela união ia gerar através dos filhos, com o trabalho que eles iam gerar através daquela comunidade familiar, né? Como eles iam servir uns aos outros. Então isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, irmãos, porque infelizmente o casamento tem sido encarado como uma coisa só para a minha cara metade, eu vou satisfazer um ao outro e, enfim, a gente vive para a gente mesmo. E, biblicamente, isso é uma visão egoísta de casamento, para não dizer uma visão não bíblica de casamento, né? Uma visão pela metade, uma visão incompleta, né? Tanto é que a própria Bíblia usa a visão de casamento como um elemento de que revela Deus, né? Revela a igreja e Cristo. Então, só nesse aspecto já revela que o casamento tem um propósito muito maior do que muitas vezes a gente acaba idealizando, né? Um dos propósitos do casamento cristão é revelar o relacionamento de Cristo com a igreja. Quinto lugar, chegando aqui no final da nossa aula. Uma das marcas da família do reino, a família em missão, é que ela é peregrina. Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Quem pode ler aí, bem alto? Pode ler aqui na imagem. Quem pode me ajudar? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e construtor. Eu não sei porquê, mas quando Abraão ouviu essa voz de Deus aqui no capítulo 12, eu sempre acho que foi uma voz parecida com a de Aguinaldo. Eu tenho essa impressão, mas só vamos saber no céu, né? Mas eu acho que é por aí, é nesse timbre aí, nesse rumo. Mas voltando para esse texto aqui, gente, de Hebreus,
A Bíblia usa essa expressão claramente. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. E habitou em tendas. E depois ele conclui dizendo que Abraão, ele viveu como peregrino porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, a cidade eterna. Então essa é uma das marcas de uma família do reino, de uma família em missão, é entender que tudo que a gente tem aqui é passageiro. Porque o nosso coração, ele tende a se arraigar de um modo que muitas vezes vai além daquilo que Deus deseja para nós. Tem um equilíbrio aí que a gente precisa encontrar. Porque o fato da gente crer numa Nova Jerusalém não implica que a gente deva ignorar essa vida. Se assim fosse, Deus nos levava para a glória quando a gente se converte, não é verdade? Então ele tem um propósito para a gente nesse mundo. Ele tem uma missão, que é justamente o tema dessa aula. Ele tem um alvo para que a gente cumpra nessa vida, inclusive com a nossa família. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que essa missão, ela não pode fazer com que a gente perca de vista de que o grande fim é a cidade, como diz o escritor aos Hebreus, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então, esse sentimento de peregrino, ele precisa marcar o coração de uma família. Porque se ele não marca, os pais não vão conseguir cumprir o seu papel de paternidade, porque vão virar super protetores ou vão achar que toda a vida do seu filho está resumido a passar no vestibular ou conseguir um bom trabalho, né? Os filhos, eles não vão entender que a sua vida é maior do que essa vida e eles vão acabar guiando suas escolhas por coisas materiais, terrenas, por coisas que são passageiras. Então, uma das coisas que precisa ficar muito clara para uma família que está em missão é esse caráter de peregrinação. E isso tem aspectos muito práticos, gente, porque isso vai influenciar a maneira como você vai programar a sua agenda. E você precisa sempre se fazer perguntas quando você vai programar a sua agenda. O que é que me conduz e me aproxima de coisas que vão durar eternamente? Por exemplo, é por isso que famílias cristãs têm como inegociável os encontros dominicais. Faz parte da sua agenda, porque isso é algo que tem a ver com coisas eternas. Isso vai determinar elementos como eu gasto meu dinheiro. Porque quando eu entendo que eu sou peregrino, eu vou sempre refletir e dizer, eu preciso ter um orçamento familiar, eu preciso me organizar para saber quais são as coisas que são mais dignas de investimento ou não. E eu vou sempre estar refletindo, investir em quais coisas, em quais lugares, em quais pessoas é o que me conduz a investir mais naquilo que é eterno. O que é que eu posso dar ao meu filho que vai contribuir com coisas que são não apenas materiais, mas são eternas? Então, são por esses elementos que, normalmente, quando a gente vai escolher um presente para a Malu, eu sempre procuro entender coisas que ela quer no aniversário, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, quando eu estou para escolher entre um brinquedinho ou um livro, eu escolho um livro. Porque quando ela vai ler um livro, ela vai guardar coisas de bons livros para a eternidade. E brinquedo, ela às vezes usa uma semana, 2. Então, normalmente, eu deixo para dar brinquedo no aniversário que todo mundo já dá. E eu tento convencê-la, dizer, olha, filha, um livro, isso aqui você vai ler durante anos, você vai reler, você vai aprender com isso. Então, são coisas muito práticas de como uma família peregrina, ela entende, e isso molda as suas escolhas, isso molda as suas ações, isso molda as suas decisões, sabe? Então, enfim, e foi isso que fez com que Abraão entendesse que valia a pena e que fazia sentido ele deixar a terra de Ur. Porque se ele não fosse peregrino, ele ia dizer, eu nada, eu vou ficar aqui, deixa eu acabar minha vida aqui, está tudo muito bem. Mas ele entendeu que ele era peregrino e ele disse, eu vou fazer a vontade de Deus. E aí eu concluo, irmãos, com essa última marca, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Que uma família em missão, uma família missional, uma família do reino, ela vive para o reino de Deus, né? Então, ela não vive para si, ela não vive para o reino dos homens, ela vive para o reino. E a gente encontra esse resumo aí no próprio livro do Evangelho de Mateus, quando Jesus está no meio do Sermão do Monte, falando sobre as preocupações da vida. Pode passar aí, Mateus capítulo 6.
E uma das perguntas que Jesus ouvia muito, e provavelmente ele usou essa pergunta aqui para refletir o que as pessoas perguntavam a ele, o que é que ele ouvia das pessoas? O que é que estava no contexto cultural dele? Pessoas preocupadas dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E muitas vezes não são essas perguntas que as famílias se fazem, né? Que os pais usam como justificativa para muitas decisões. Não, eu estou escolhendo isso porque eu estou querendo garantir o alimento do meu filho, né? A manutenção da minha casa. E aí Jesus olha para aqueles homens, não apenas para aquelas famílias, mas para aqueles homens e mulheres, e diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Por outro lado, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas coisas, lhes serão acrescentadas. Ou seja, a família em missão, a família do reino, não é que ela não precisa de alimento, não é que ela não precisa de roupa, ela precisa. Mas a questão é que ela muda o enfoque da sua vida. A sua vida não é pautada por essa preocupação. A sua vida é pautada em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, porque quando isso é feito de uma maneira verdadeira e intencional, as outras coisas que nos são necessárias, elas vêm porque o próprio Deus nos providencia, e nos providencia isso pelos próprios meios que ele estabeleceu, que é o trabalho. Tanto é que Paulo fala que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então, a questão aqui não é dizendo, deixe tudo, vá morar acampado no deserto X e espere. Não, mas é o enfoque das preocupações, é o enfoque das prioridades. Então, a família do reino, ela está focada em buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E enquanto ela faz todas as outras coisas, ela tem a segurança de que Deus há de guiá-la e de sustentá-la em tudo que ela fizer. E no próprio Sermão do Monte, eu concluo com esse versículo aqui, que quando Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, ele conclui trazendo um convite para os discípulos e trazendo uma ilustração de quem eles são diante do mundo. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, esse versículo ele poderia também ser substituído por famílias, né? As famílias do reino são a luz do mundo. Então, isso traz para a gente essa visão de que as famílias elas também têm esse papel de iluminar. E é por isso que eu trouxe essa última aula de hoje como essa lembrança de que as famílias elas têm esse papel fundamental em cumprir a missão do reino. Como eu falei para vocês no início, todos os atos redentivos de Deus da história, ou a grande maioria, ou a maioria deles, foram cumpridos por meio de famílias. Não foram apenas um indivíduo, foram famílias que estavam sendo envolvidas, como a história de Abraão, que a gente dedicou um tempo enorme aqui a falar, como a história da família do próprio Jesus, né? Jesus não nasceu do acaso, não surgiu do nada, ele veio através de uma família. E assim eu creio que continua sendo, meus irmãos. E foi por isso que a gente começou falando também que isso nos dá uma percepção diferenciada sobre a igreja. Porque quando a gente entende que a igreja ela é composta por famílias, e famílias nas mais diversas dinâmicas, né? Pessoas que já têm famílias com filhos, tem famílias que já passaram dos filhos e têm netos, famílias de pessoas que estão se preparando para casar. Enfim, né, essa família que vai ser revelada de maneira multiforme nesse aspecto. Mas considerando que há famílias e que essas famílias,
quando elas se unem e elas entendem cada um o seu papel, é desse jeito que uma igreja vai melhor e de maneira mais forte e mais íntegra cumprir a sua missão. Ou seja, quanto mais famílias missionais a gente tem numa igreja, ou nas igrejas espalhadas pelo mundo, mais forte a igreja de Jesus ela é. Dá para compreender isso? Quanto mais fracas as famílias forem, e menos missionais as famílias forem, menos missional a igreja será, menos em missão a igreja estará. Então, as famílias, elas continuam tendo esse papel fundamental, inclusive de trabalhar e discipular a sua própria casa, porque a missão de evangelizar os filhos, de discipular os filhos, não começa na igreja de gente pequena. A igreja de gente pequena é um instrumento, mas a missão começa no lar e se estende para a comunidade como um todo. Então, meus irmãos, eu espero que não apenas essa aula, mas esse curso possa ter contribuído com as nossas famílias, com as nossas casas e, consequentemente, com a nossa igreja e com as igrejas representadas do nosso país, do nosso mundo, né? A gente encerra hoje esse curso, foram aí 11 aulas. Como eu falei no início, todas elas estão disponíveis no YouTube, se por acaso você perdeu alguma ou quiser reassistir. E a gente fica feliz de poder estar encerrando hoje. Feliz não por encerrar, que a gente gostaria de ter muitos outros encontros, mas poder ter passado por esse ciclo, né? E ter falado de alguns assuntos que a gente considerou como realmente fundamentais. E aí eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida dos irmãos que também participaram, mas por algum motivo não puderam estar aqui hoje, mas também participaram do curso. E no próximo domingo a gente vai ter, de maneira bem rápida, bem singela, mas durante o culto a gente vai ter um momento de orar e agradecer pela vida daqueles que participaram desse curso. Simone está ali atrás, ela durante o curso ela fez esse acompanhamento da frequência, da presença, e aí durante essa semana a gente vai estar informando aqueles que vão estar aptos a participar desse momento aqui de conclusão, que é como uma mini formatura que a gente faz. E aí eu queria já deixar esse convite, porque no próximo domingo a gente vai estar tendo esse momento e vai estar celebrando a Deus por esse tempo maravilhoso que a gente teve aqui, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a bênção do mundo. Amém? Então Deus abençoe a todos, vamos encerrar orando e logo em seguida a gente vai ter o nosso tempo de intervalo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse período, não apenas desse dia de hoje, mas por esse curso, Senhor. Que o Senhor possa fazer todos esses ensinamentos, ideias, experiências frutificar, Senhor, em nossos corações, em nossas casas e em nossa igreja. Nós sabemos que essa temática ela não nasceu no coração da gente aqui, ela nasceu no teu coração. Foi o Senhor quem idealizou as famílias e é o Senhor quem sustenta as famílias para a glória do teu nome. Nós pedimos que assim o Senhor continue fazendo. Nós pedimos mais uma vez, como sempre temos orado, que o Senhor fortaleça, Pai, as famílias da nossa igreja. Livra-nos do mal, Senhor. Nos ajuda a sermos família para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são tantos, inclusive no nosso contexto familiar. Faz com que o coração dos filhos se voltem aos pais, o coração dos pais se voltem aos filhos. Renova, Pai, a aliança e o amor entre marido e mulher. E que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor fortaleça as nossas famílias para a glória do teu nome. Que esse curso ele tenha servido e possa continuar reverberando para fortalecimento dos lares, não apenas os atuais, mas os futuros também, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre trazendo a clareza, Pai, daquilo que o Senhor quer. Nós te agradecemos por tanta instrução, por relembrar do papel que não apenas casados têm na igreja, mas que os solteiros também desempenham, e que essa alegria, essa certeza de que cada um cumpre um papel no meio da igreja possa ser mais uma vez trazida pelo Espírito Santo aos nossos corações. Abençoa cada pessoa, cada família, em nome de Jesus, é o que oramos, Pai. Amém.